já abriu o Roku Online pensando, vou só abrir um baú ali, 15 minutinhos, nada demais. Quando olhou pro relógio já tinha se passado 2, 3 ou até 4 horas esquilando? Ou talvez você disse pra você mesmo, vou pegar só mais um level, depois desligo. Mas esse só mais um level virou mais um treino, que virou mais uma hunt, que virou mais um boss. Quando você percebeu, o dia inteiro já tinha ido embora. Se isso aconteceu com você, fica tranquilo, porque você não é o único. Mais curioso é que o Roku Online parece um jogo extremamente simples, né? Os gráficos são em pixel art, os controles são fáceis de aprender. À primeira vista ele parece até limitado quando se compara a outros MMORPGs, né? Mesmo assim ele consegue manter os jogadores ativos por anos, né? Mas por quê? O que tem nesse jogo que faz todo dia a gente voltar pra jogar? Faz alguém passar centenas ou até milhares de horas esquilando, indo PT ou comprando sets melhores? Será que é apenas diversão? Ou existe algo a mais por trás? Hoje a gente vai falar sobre a psicologia do Roku Online e entender por que esse jogo consegue prender tanta gente. Número 1. A ascensão de progresso constante. A maior força do Roku Online é que ele sempre faz você sentir que está evoluindo. Quando você começa derrotando os ratos, depois os goblins, depois enfrenta mobs mais fortes, em pouco tempo você já está sonhando ali e chega em áreas que antes pareciam impossíveis, né? Número 2. Metas pequenas que parecem fáceis. Outro detalhe genial é que o jogo divide grandes objetivos em pequenas metas. Em vez de você pensar que precisa subir centenas de níveis, você pensa, vou subir só mais um. Depois de conseguir esse level, você fala, agora só falta mais um. Sem perceber, você já ganhou 5, 10 ou até 20 níveis. O mesmo é com as skills. Você olha pra sua skill e pensa, vou deixar em 250. Quando chega em 250, fala que vai até 255, depois 260 e assim por diante. O jogo faz você acreditar que o próximo objetivo tá sempre tão perto, e justamente por parecer tão perto, fica difícil parar de jogar. Esse é um dos maiores segredos do Roku Online. Você nunca sente que tá desperdiçando tempo e pelo contrário, sempre parece que falta só mais um pouquinho para alcançar a próxima conquista. E essa sensação faz com que horas passem sem que você perceba. Número 3. Os drops raros. A busca pelo item perfeito. Existe uma coisa que faz todo jogador de Roku Online perder completamente a noção do tempo, são os drops raros. Todo jogador conhece essa sensação. Você entra uma hunt pensando, vou ficar aqui só um pouco. Então você começa a derrotar os mobs, passa 10 minutos e nada. Passa 30 minutos e ainda nada. Mas você continua porque existe uma possibilidade na sua cabeça. Pode ser que no próximo mob deixe cair, né? E é exatamente isso que torna o farm tão viciante. O Roku Online consegue transformar algo simples como derrotar mobs repetidamente em uma busca constante por uma recompensa. Cada mob derrotado é uma nova chance. Cada ataque pode ser o momento em que aquele item raro finalmente aparece. E quando aparece, a sensação de recompensa é enorme, porque você sabe que aquele item não veio de graça. Ele representa o tempo que você passou jogando, a paciência que você teve e a dedicação que você colocou no seu personagem. Mas o mais interessante é que depois de conseguir um item raro, muitas vezes o jogador não para. Acontece justamente ao contrário. Ele pensa, se eu conseguir esse, talvez eu consiga o outro. E começa tudo novamente. Mais uma hunt, mais mobs, mais tentativas. É um ciclo que faz o jogador sempre ter um motivo para voltar. Mesmo depois de anos jogando, ainda existe aquela expectativa de encontrar algo valioso. E essa sensação de que a próxima recompensa pode estar a apenas alguns minutos de distância é um dos maiores grandes motivos que fazem o Roku Online ser tão viciante. Número 4. O efeito do só mais 5 minutos. Existe uma frase que praticamente todo jogador de Roku Online já falou pelo menos uma vez. Vou jogar só mais 5 minutos. O problema é que esses 5 minutos quase nunca duram apenas 5 minutos. Você entra no jogo só para conferir como tá sua conta e você pensa, vou fazer uma hunt rápida aqui, e durante a hunt você percebe que falta pouca experiência para subir um level. Depois do level você nota que a sua skill tá perto de aumentar mais um ponto. Quando termina você lembra que ainda precisa vender os itens que conseguiu. E antes de sair resolve dar uma olhada no chat ou ver se algum amigo entrou. E sem perceber já passou 1 hora ou até mais. Isso acontece porque o Roku Online está sempre oferecendo um pequeno objetivo que parece fácil de alcançar. Você nunca sente que está num bom momento para parar. Sempre falta um pouco de experiência, sempre dá para derrotar mais alguns mobs, sempre existe a chance de conseguir mais um drop. E essa sequência de pequenas decisões faz toda a diferença, porque ninguém decide jogar por 4 horas seguidas. As pessoas decidem jogar por mais 5 minutos repetidas vezes. E justamente esse ciclo que faz todo o tempo passar tão rápido. Quando você finalmente desliga o jogo, olha para o relógio e pensa, nossa, já passou tudo isso? Talvez esse seja um dos maiores sinais de que o Roku Online consegue prender a atenção dos jogadores de uma forma muito eficiente. Ele não obriga você a ficar. Ele apenas faz com que sempre exista um motivo convincente para continuar jogando por mais alguns minutos. E no fim das contas, esses mais alguns minutos acabam se transformando em horas de diversão. Número 5. A competição. Sempre existe alguém para alcançar.
Mesmo que você nunca tenha participado de uma guerra entre guildas, a competição faz parte do Rokoi Online desde o primeiro dia. E o mais interessante é que ela nem sempre é uma competição direta. Às vezes basta encontrar um jogador muito mais forte que você. Você tá fazendo uma hunt normalmente e de repente passa um jogador eliminando os mesmos mobs em poucos segundos. Ou então você vê alguém usando um equipamento que você nunca conseguiu. Na hora é quase impossível não pensar, como será que ele chegou nesse nível? E logo depois vem um outro pensamento, um dia eu quero ficar assim também. E é aí que nasce uma nova motivação, você começa a treinar mais, procura maneiras mais eficientes de ganhar experiência, tenta conseguir equipamentos melhores, tudo porque agora existe um objetivo claro na sua frente, e essa sensação nunca acaba. Quando você finalmente alcança um objetivo, aparece outro jogador ainda mais forte. Sempre tem alguém com um nível maior, uma skill mais alta, um equipamento melhor. Isso faz com que a evolução pareça infinita, mas a competição não acontece apenas entre desconhecidos, ela também acontece entre amigos. Número 6. A comunidade. O verdadeiro motivo de muitos nunca abandonarem o jogo. Existe um momento em que o Rokoi Online deixa de ser apenas um jogo, e isso acontece quando você começa a criar amizades. No início você entra apenas para upar, conseguir equipamentos melhores e evoluir seu personagem, mas com o tempo você começa a reconhecer os mesmos jogadores, vê sempre as mesmas pessoas treinando nos mesmos lugares, conversa no chat, entra em uma guilda, participa de PT em grupo, e sem perceber o jogo deixa de ser apenas sobre ganhar experiência, ele passa a ser sobre as pessoas que estão jogando com você. É por isso que muitos jogadores continuam entrando no Rokoi Online todos os dias, mesmo quando já não tem tanta vontade de farmar. Eles entram para conversar, para ver quem tá online, para ajudar um amigo ou simplesmente para passar um tempo com a guilda. As guerras entre guildas também fortalecem esse sentimento. Quando você faz parte de um grupo, começa a sentir que sua evolução não serve apenas para você. Ela também ajuda seus companheiros, cada level conquistado, cada skill treinada, cada equipamento melhor. Tudo isso faz você contribuir mais durante uma batalha ou um evento, e essa sensação de fazer parte de algo maior é muito poderosa. Outro detalhe interessante é que muitas amizades criadas dentro do Rokoi acabam ultrapassando o próprio jogo. É comum ver jogadores conversando pelo Discord, WhatsApp ou outras redes sociais. Alguns até param de jogar por um tempo, mas continuam participando das conversas da guilda. Isso mostra que para muita gente o Rokoi Online deixou de ser apenas um MMORPG e ele se tornou uma comunidade. E quando você cria laços com outras pessoas, abandonar o jogo fica muito difícil. Porque no fim das contas, você não tá deixando apenas um personagem para trás. Você também tá se afastando das pessoas com que você viveu tantas histórias dentro do jogo. Só vou pedir um segundo da atenção de vocês aqui. Esse vídeo tá dando muito trabalho para produzir. Foram horas pesquisando, escrevendo roteiro e editando tudo para ficar o melhor possível. Então se você estiver curtindo o conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal. É de graça e ajuda muito a trazer mais vídeos como esse. Agora vamos voltar ao vídeo. Número 7. A nostalgia. Porque tantos jogadores sempre voltam. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Rokoi Online é que muitos jogadores podem passar meses ou até anos sem entrar no jogo, mas basta uma lembrança para que a vontade apareça de volta. Às vezes é um vídeo no YouTube, uma live, um amigo dizendo que voltou a jogar, ou até uma atualização que desperta a curiosidade. De repente aquela vontade de abrir o jogo surge novamente. Mas por que isso acontece? Porque o Rokoi Online cria memórias muito marcantes. Todo jogador se lembra do primeiro level importante, do primeiro equipamento realmente bom, do primeiro drop raro, da primeira vez que conseguiu derrotar um mob que antes parecia impossível, e esses momentos ficam gravados na memória. E não são só as conquistas que despertam a nostalgia, também tem as lembranças das horas passadas conversando com os amigos, participando de guerras entre guildas, fazendo hunts em grupos, ou simplesmente explorando o mapa. E com o tempo o jogo deixa de ser apenas um passatempo, ele passa a representar uma fase da vida. Por isso que muitos jogadores dizem que pararam de jogar, mas continuam acompanhando vídeos, entrando em grupos de comunidade ou lendo novidades. No fundo eles ainda sentem uma conexão com o jogo. Quando eles resolvem voltar, não estão começando do zero, eles reencontraram o personagem que construíram durante meses ou até anos, lembram de tudo que conquistaram e a sensação do progresso volta quase imediatamente. Esse sentimento é muito difícil de encontrar em outros jogos. No Rokoi Online, cada level, cada skill e cada item conta uma parte da sua história. Talvez seja justamente por isso que tantos jogadores sempre acabam voltando. Porque mais do que um MMORPG, o Rokoi Online se torna uma coleção de memórias que vale a pena revisitar.